eu entendi que a Get, ela transformava vidas através da nossa consultoria. Sim. Né? Então, quando você traz um propósito mais profundo para o negócio, você começa a dar um valor diferente. Essas pessoas precisam, né, de mim, e de fato. Eu lembro que ele foi absorvido pelo nosso cliente, que era Accenture, que é um cliente enorme, global. Sim. E eu vi aquela gratidão, pai de família, sabe? Sim. Você muda a história das pessoas. Então, a partir daquele momento, eu consegui realmente ter a certeza do que eu estava fazendo ali. Era algo muito sério, era algo muito importante. Assim como eu sou família, transformar a vida de uma outra família me fazia muito feliz. Sim. Olá, empresários e empresárias, tudo bem? Estamos aqui para gravar mais um Pode Contar Silveira, hoje com uma convidada fenomenal. Luana Russo, obrigado por ter aceitado o meu convite, ter saído lá de São Paulo, pegado um pouco de trânsito, né, que não tá fácil esse final de ano. É uma honra te receber aqui e vamos bater um papo muito saudável sobre sua área, né? Com certeza. Muito obrigada pelo convite. É meu primeiro podcast. Viu? Isso aí, ó, o primeiro de muitos, com certeza. Quem está lançando a Luana no podcast é aqui, a Silveira Contabilidade. Fábio, muito obrigada. Obrigada pelo carinho, pela receptividade de todo o pessoal da sua equipe aqui. E bora que tem muita coisa pra gente dividir com o mercado, né? Isso aí. Luana, vamos situar o pessoal aí na onde a gente pode navegar com bate-papo com você. Então, conta um pouquinho da Luana, quem é a Luana e quem é a Get Talent, que é a sua empresa, o que vocês fazem, o pessoal situar aí do que a gente vai conversar bastante. Luana é uma mulher cheia de sonhos. Não só os sonhos dela, mas ver pessoas brilharem ao lado dela também. Então, isso é uma coisa que me deixa muito feliz, Fábio, de verdade. Ver aquela pessoa que tem o mesmo brilho no olho que eu tive lá atrás, pedir uma oportunidade de fazer ela acontecer com as suas próprias mãos, sabe? E a gente dá o caminho e a pessoa conseguir navegar de uma forma legal. Legal. Então, isso pra mim, inclusive, é uma premissa dentro da minha consultoria. Para contratar alguém, tem que ter esse brilho no olho, porque eu acredito que pessoas que têm brilho no olho, elas atingem os melhores resultados, né? Sim. Então, eu comecei a trabalhar aos 14 anos numa consultoria, numa empresa de contabilidade também. Tive meu primeiro contato com o departamento pessoal e depois eu fui migrando na área para recrutamento e seleção. Legal. Até que caí na área de recrutamento e seleção de tecnologia. E é onde eu acabei me apaixonando de fato e conhecendo muito desse mundo tech. Né? Então a Get, ela nasceu disso, mas eu passei por algumas fases, alguns desafios dentro do nosso mercado que me fizeram amadurecer bastante e me sentir preparada até o momento de fazer com que ela lançasse de fato no mercado. Legal. Então a Get, ela é um recrutamento e seleção, um outsourcing para a área de tecnologia. Especializado em tecnologia 100%. Então toda a sopinha de letrinha que vocês têm dificuldade geralmente todos, de mercado, né? SAP, .NET, Android, é o que nós sabemos fazer. Nós somos especializados em recrutamento e seleção desse pessoal. Sim. Então, os clientes nos buscam, muitas vezes o RH deles não tem essa expertise, ou até muitas vezes o próprio diretor, o superintendente da área de tecnologia nos conecta e a gente começa a fazer um trabalho, um atendimento com eles, e muitas vezes esses atendimentos são a longo prazo. Legal. Você, dentro das empresas, já trabalhava com esse público. Qual foi o maior desafio aí? Você falou assim, tá na hora, vamos lá, vou montar a minha consultoria e vou tocar isso aí. Eu vou te falar que foi legal alguns sonhos também que eu tinha, né? Então, você tem que fazer escolhas em algum determinado momento da tua vida. Sim. Então, eu tinha o protótipo da Get, eu tinha sócios investidores querendo colocar dinheiro para que ela acontecesse, e eu tinha uma proposta dos meus sonhos, que era trabalhar dentro da Oracle como executiva comercial. Conflitou, assim. Conflitou. Tive propostas também de outras empresas me convidando para ser diretora comercial da área, mas eu confesso que eu fiquei muito entre esses dois.
mas alguma coisa lá dentro, apesar do momento, Sim. me fez realmente seguir com a Get, e eu não me arrependo, porque, como eu falei, né, eu sempre gostei muito de ajudar pessoas, isso é muito latente em mim. Legal. E transformar vidas através da tecnologia foi o que aconteceu com a minha vida. Sim, Né? sim. Então, eu aprendi a área de tecnologia, eu passei para uma área comercial, comecei a vender, fazer relacionamento, entender a dor dentro do cliente, né? E fazer com que ele confiasse cada vez mais na minha entrega. Então, toda entrega que a gente fazia, a gente tinha um ciclo do início, meio ao fim, de que eu entregava com certeza aquele material para ele de uma forma satisfatória. Tá bom? Tá, tranquilo. O que acontece, assim, é até interessante desse seu desafio, porque você teve, né, dentro da operação, né, eu acho que é o caminho de quase todo empreendedor. Sim. Né? Você teve dentro da operação, você foi uma intraempreendedora, que, né, normalmente o mercado fala que você empreendeu, assim, com cabeça de dono, com mente de dono, Sim. com personalidade de dono, buscando o seu futuro ali dentro de algumas empresas. Exatamente. E foi aprendendo a fazer. E sabe o que é engraçado? Eu realmente sempre tive essa mentalidade de dono, independentemente do lugar que eu estive. Né? Então, eu fazia algumas reuniões até com os diretores das empresas, eu sempre trouxe aquilo como meu. Né? Sim. Quer queira, quer não, sem saber de alguma forma, os consultores, os clientes, depois eles se tornaram meus clientes dentro da minha própria consultoria. Então foi o trabalho da Luana que foi ali muito bem estruturado, muito bem amarrado. Ele não foi um trabalho perdido. Sim. Muito pelo contrário. Essas pessoas vinham atrás de mim porque eles me ligavam 9 horas da noite, imagina. 9h30 da noite, Luana, por favor, eu sei que você vai conseguir atender essa demanda para mim. Eu tô com isso. O cliente está me acionando, eu preciso entregar de uma forma urgente. Você me ajuda? Então eles me ligavam. É um valor de postura de dono que a gente fala, né? Assim, e eu entregava. Então, e assim, é um segredo, né, para todos, né? A gente empreendendo, tem muito empreendedor que não tem postura de dono. Né? Então, imagina assim, você vê uma pessoa, como você é o exemplo, e da maioria das pessoas que tem sucesso, que tem um senso de dono porque de fato você trabalha para você. Você tem que pensar assim, eu estou trabalhando por mim, pelos meus propósitos, né? E a sua empresa, né, conversando, todas as vezes que a gente conversou, é uma empresa que já nasceu com muito propósito. Muito propósito. Então, assim, não tem como, né? É lógico que a gente vai aprendendo gestão, vai apanhando, vai acertando, vai errando, mas a gente nascendo com propósito, eu acho que já está no caminho. E, Fábio, uma das coisas mais gostosas, assim, dentro da minha área que eu vi, quando a gente abriu para poder atender nível Brasil, a gente começou a captar muitos profissionais de BH, de Salvador. Você tirava o profissional que ganhava, sei lá, 1.000, muitas vezes, um exemplo, tá? E levava ele para ganhar 7.000. A gratidão desses profissionais era assim, era surreal. Eu ficava muito emocionada muitas vezes. Falei, gente, tá aí o meu propósito de verdade, né? Porque muitas vezes, obviamente, você abre uma empresa para ela te dar 100% lucro. É isso que você espera dela. Só que muitas vezes as pessoas não conseguem entender qual que é o real propósito. Sim. Né? Eu entendi que a Get, ela transformava vidas através da nossa consultoria. Sim. Né? Então, quando você traz um propósito mais profundo para o negócio, você começa a dar um valor diferente. Essas pessoas precisam de mim, e de fato. Eu lembro que ele foi absorvido pelo nosso cliente, que era Accenture, que é um cliente enorme, global. Sim. E eu vi aquela gratidão, pai de família, sabe? Sim. Você muda a história das pessoas. Então, a partir daquele momento, eu consegui realmente ter a certeza do que eu estava fazendo ali. Era algo muito sério, era algo muito importante. Assim como eu sou família, transformar a vida de uma outra família me fazia muito feliz. Sim. Eu vi uma analogia que eu acho muito legal, assim, porque as pessoas, elas abrem uma empresa, lógico. Eu acho que, assim, a gente até da área contábil tem que falar assim, gente, o lucro é obrigação. Né? Tem assim, que acontecer. Para o empreendedor, o lucro tem que acontecer, senão você não vai conseguir continuar gerando prosperidade. Sim. Mas o resultado, ele é consequência, né? Sim. Então, assim, se a pessoa não acreditar na jornada, não acreditar nos pequenos indicadores de, cara, eu tenho que alocar pessoas, eu tenho que ajudar as pessoas para eu, de repente, ser remunerado por um recrutamento bem sucedido. E eu tenho que encontrar os melhores, porque através dos melhores você vai crescendo também. Né? E óbvio, eu encontro os melhores para minhas empresas. Aquilo que eu estava até comentando contigo, antes até da gente começar de forma efetiva.
eu tô saindo do Brasil, né? Então, obviamente, eu vou levar algumas pessoas comigo, mas como Sim. que eu planto isso? Porque não adianta você Exatamente. tirar a árvore sem você plantar ela. Sim. Né? Plantar uma nova sementinha ali, porque vai ficar deficiente. Sim. O Brasil ela tem uma galera da área de tecnologia muito boa. Entendeu? Sim. Muito A gente boa. tem muita referência, né? Eu acho que no mundo, né? Você que é Muita mais ainda, mas acho referência. que eu ouço, a gente tá aqui em Campinas também. Só que da mesma forma, a galera tá acordando. Né? O euro tá aí, o dólar tá aí. Sim. Olha a discrepância em relação ao Sim. real, como ele tá. Infelizmente, a gente tem um governo que ainda pensa de uma forma muito operacional. Sim. Cadê a real riqueza? Verdade. Você está falando de profissionais que ganham 1.000, mas se você capacitar essas pessoas para ganharem 10, 15, 20, Sim. você cresce de uma forma sustentável todo o país também. Olha a nossa população, entendeu? O país parece que é é um local que as pessoas ficam morrendo de vontade de ser commodity pro resto da vida, né? Commodity. E não tecnologia ou valor agregado. Então tem uma cultura muito difícil de ser quebrada. Não, e a cultura do coitadinho, né? Sim, exatamente. Gente, né? O protagonista da sua vida é você mesmo. Exatamente. Né? E aí, não, você veio de berço de ouro. De onde? Onde? Meu pai paraibano, minha mãe mineira, migraram para São Paulo. Meu pai técnico de radiologia, minha mãe servente de colégio. Nós moramos em um colégio durante muitos anos, Olha, você vê inclusive. Linda, né? Então, lembro, como eu comentei contigo, a Luana era uma mulher cheia de sonhos. Sim. Né? Uma menina cheia de sonhos. Sim. Então, o que eu sabia era que eu olhava aquela mulher na novela, que trabalhava como executiva de cabelo pretinho, curtinho, e aquilo era o meu sonho, até ele se tornar realidade. Sim. E quando eu comecei a perceber que o que você vibra, você atrai, eu falei, gente, é isso que eu tenho que fazer. Sim. Então, eu vou deixar de pensar no negativo e vou postar naquilo que é vou focar naquilo que é positivo para minha vida. E a partir do momento eu comecei a desenhar tudo mesmo. Quais eram os meus passos, quais eram os meus sonhos futuros. Legal. E isso mudou a minha vida de uma forma sensacional. Isso até já foi base de treinamento dentro da consultoria pra gente mudar a mentalidade das pessoas internas. Sim, sim. Não é, porque tem, cara, histórias iguais às suas são histórias que motivam, histórias que falam, pode acontecer, faz acontecer, é só continuar com o olho brilhando aí. É, isso aí. Né? E ninguém vai te impedir, você vai chegar onde você quiser. E focar em você. Sim. Né? Porque a gente começa a escutar um monte de coisa, ela é isso, ela consegue cliente por conta daquilo. Eu já vi cada absurdo, Fábio. Imagino. Vou até aproveitar isso. Aproveita esse absurdo para falar assim, o seu posicionamento como uma mulher, né? Você tem você fala, não posso perguntar idade para mulheres, né? Assim, você fala, pô, conta a história quando começou com 14 e tal, mas você tem uma cara de super jovem, é uma mulher num ambiente de tecnologia que ele é preponderante masculino. E você tem que se posicionar e tem. Então, assim, cada coisa que você já ouviu, me conta um pouquinho desse desafio, porque com certeza que a gente sabe que as mulheres têm ainda que dobrar a jornada ali e ainda fazer acontecer. Conta um pouquinho pra gente aí desses desafios. Olha, uma mulher no ramo de tecnologia, onde praticamente 90% das pessoas são homens. Sim. Lidar nesse dia a dia, graças a Deus, eu sempre fui muito respeitada por conta da minha postura mesmo. Sim. Então, eu nunca tive nada abusivo que eu pudesse. Mas, obviamente, em concorrentes comerciais, você ouvia uma piada ou outra, sim, né? Sim. Então, poxa, ela vende porque ela é mulher, ela vende porque ela é assim, ela é assado. Sim. Só que a competência da mulher, né? Eu acho que talvez o rostinho bonitinho, ele serve em um determinado momento. Sim. Né? Ele pode te ajudar, ele não tem por que te atrapalhar, né? A gente não pode reclamar. Então, a gente tem que usar aquilo que Deus deu também. Mas, e a competência da pessoa? Sim. Né? Porque não sustenta, Se eu não fosse uma mulher competente e fizesse as minhas coisas de uma forma sempre correta, isso já foi inclusive base de uma entrevista que eu tive para uma empresa britânica com um ex-diretor meu. Sim. Eu até comentei com ele, falei assim, olha, eu sou comercial sim, eu tenho essas contas, eu atendo essas, mas eu não quero mais atender essas contas, eu quero abrir isso, começar do zero. Sim. Primeiro que ele assustou. Ele falou, como assim? Você tem isso tudo de conta tracionada, você quer abrir uma nova área? Meu sonho era a Arabank. Sim, sim. Né? E eu falei assim, olha, e eu trabalho dessa forma. Se você acredita que um comercial precisa fazer isso, aquilo para conseguir um resultado, essa pessoa não sou eu. Sim. E aí ele
Eu falei, meu Deus, eu nunca tive uma conversa assim tão direta, tão reta. De posicionamento também, de posicionamento, né? claro. Sim. Né? Uma mulher casada, com filho. Sim. Né? Sim. Então, eu acho que o mínimo que você tem que se dar é o respeito. Sim, perfeito. E como que você quer ser conhecida no seu mercado? Sim. Você quer ser conhecida como, vai ali, que aquela ali tem... Ou você quer ser conhecida no seu mercado, Sim. de que as pessoas vão olhar para você e falar assim, putz, é Pela incrível estar do mesmo, lado né? dessa pessoa, ela ajuda a gente nisso, naquilo, e é uma relação sustentável a longo prazo. Sim, sim. Né? Então, imagina a gente se retirar de todo ambiente que tem alguém falando alguma coisa que não é verdade sobre você, a gente não fica em ambiente nenhum. Verdade, né? Verdade. Então, muitas vezes a gente tem que calar as vozes externas e focar naquele objetivo que você tem. E o que eu tenho para poder entregar é o meu respeito, o meu comprometimento em relação ao que a gente está negociando, né, Fábio? Perfeito. Então... E Lu, assim, tem uma questão muito interessante do seu segmento, e você comentou brevemente aí que a Get está saindo do país, né? A gente sabe que também o recrutamento e seleção da área de tecnologia, ele não tem muitas fronteiras, né? Então, com certeza você pode já ter clientes de fora que com você o mesmo logo que eu tenho aqui no Brasil. Contrata aqui no Brasil ou vice-versa, né? Então, falando um pouquinho desse desafio aí, dessa expansão, desse momento e desse mercado também, onde estão esses profissionais, se eles vão estar lá, se eles vão estar aqui, como que o mercado está se comportando? Isso é muito bacana, porque eu percebi esse movimento dos brasileiros para outros países até por conta da moeda. Sim. E hoje eles já atendem remotamente, muitas vezes alguns projetos externos. Sim, né? Sim. E é uma dor de algumas dessas empresas fora do país, a forma do atendimento. Não é igual a gente. Sim. O Brasil, ele atende de uma forma especial muitas empresas, né? Sim. Isso eu também consegui sentir com algumas reuniões que eu participei. Legal. Então, assim, é bem visto. É bem visto. O profissional brasileiro é bem visto, mesmo fora do país. Ele é bem visto, óbvio, né? Com certeza eu vou ter essa barreira também da mulher brasileira. A gente está falando de tecnologia, país. Tá, gente? Especificamente assim, né? Porque eu não sei, as outras profissões podem ter uma outra visão, mas o profissional da área de tecnologia, ele é muito bem visto. Ele é muito bem visto, porque ele tem um conhecimento diferenciado, ele é um pessoal mais esperto, né? Então, tem que se virar nos 30 desde que nasceu, né? E tem essa necessidade, exatamente. Entendeu? Sim. Se ele quiser mudar alguma coisa na vida dele, ele tem que correr atrás, ele tem que fazer acontecer. Sim. Por exemplo, eu como comercial indo para lá, porque quer não, eu tiro um pouquinho, né, o crachá de proprietária, e a gente tem que fazer acontecer mais uma vez, como eu consegui fazer acontecer aqui no Brasil. E aí a ideia é mapear quem são os brasileiros, né, que estão por lá, e começar de uma forma diferente. Depois que você encanta um cliente com quem você já tem esse relacionamento com um brasileiro, fica mais fácil você chegar, né, em outros, com pessoas de outras nacionalidades. Sim. Porque você já mostrou que você tem competência, que você tem uma entrega, validação ali, né? Eu acho que essa é a estratégia mais inteligente por hora a ser seguida fora do país que não seja o Brasil. E legal assim que quando você nicha, né, você é uma empresa, né, de outsourcing, recrutamento e seleção para profissionais da área de TI. Você nicha, você começa a encontrar... Vamos falar um pouco da característica desse profissional. O que está sendo mais difícil e o que esse mercado busca num profissional, né? Porque a gente tem vários empresários aqui que estão querendo contratar ou são da área de tecnologia. Então, o que você enxerga nosso mercado, nesse profissional? Ele muda muito. Né? Então, por exemplo, tem empresas do grupo que pede um desenvolvedor com conhecimento em segurança, com conhecimento no front, no back, tudo junto. Sim. Aí, de repente, tem outras empresas que eu quero uma pessoa especializada só no front. Eu preciso de um profissional especializado só no back. Isso acaba criando um pouquinho de confusão. Sim. Né? Por isso, estruturar qual segmento você quer seguir é importante. Isso fica até uma dica para qualquer profissional da área de tecnologia que realmente quiser ingressar dentro da área. Ele se posicionar. Eu gosto de seguros, trabalha dentro do ramo de seguros e ser especializado no ramo de seguros. Sim. Entendeu? Eu gosto do ramo de indústria, se segmenta nisso. Sim. Banking, porque todas essas áreas, elas conversam de uma forma muito diferente. Então, não adianta colocar uma pessoa que já está estruturado mentalmente dentro do ramo banking, trabalhar, sei lá, com logística. Muito diferente. Sim.
Sim. Né? É a mesma coisa a questão dos impostos aqui, né? É mais ou menos essa base mesmo, né? Porque você fica mais especialista. E eu acredito que as empresas também estão buscando um segmento, mais especialistas talvez, né? também, porque o especialista ele traciona com mais agilidade. Sim, né? sim. Treinar novas pessoas é super importante, a gente sabe muito bem disso. Sim. Isso é algo que a Get ela se responsabiliza também. Nós temos uma parceria muito bacana com o ON, da Oracle Education. Então, acabou de lançar, inclusive, se a gente poder pegar o gancho. Lógico, fica tem à vontade, treinamento o microfone é junto seu. com a Oracle. É isso aí. Se candidatem sim, façam a pré-inscrição, participa desse treinamento, porque ele é muito importante, porque é a sementinha, a árvore nova que a gente está plantando no mercado. Né? Então, cada árvore nova dessa se torna um profissional nosso que pode ir para outro lugar, né? E trabalhar em diversas outras empresas do grupo. Sim, sim. Você vê como que é uma construção daquele espaço, né? Eu acho que é o que você falou do propósito, né? Então, assim, essa parte mais educativa, de parceria e tal, ela tem a ver assim, com você também preparar o profissional que você vai alocar. Então, assim, meio que tirar um suco ali mesmo da cana ali, falar assim, cara, se não tem, a gente tem que começar a atrair para a educação, eu acho que as empresas, a gente estava falando até um pouquinho disso, Sim. de mentoria, de questões até assim pela sua postura, pelo que você já conquistou de espaço no seu mercado, pedem e solicitam para as pessoas que se destacam, mentoria, mas me dá uma mentoria, o que eu faço? Eu faço isso, não faço aquilo. E os conselhos, né? Muito legal. Então essa troca é muito importante. Você fala assim, cara, mas como que eu atraio também? Porque no mercado é muito difícil. Eu acho que vocês veem na área de TI também, porque as empresas, os empresários, eles estão caindo na real, né? Eu acho que cada dia mais, de que ele não contrata nunca alguém pronto. Nunca. Entendeu? Sempre tem alguma coisa para... O cara não vai achar. Para especializar naquele profissional, né? Ou que a gente falou do segmento, né? Assim, você era de logística, você acabou passando pelo processo, pelo seu conhecimento técnico, mas você não conhece a área, sei lá, de construção civil. E, cara, mesmo sendo da mesma área, você vai estar atendendo um público diferente, o cara tem que se adaptar, ele tem que correr atrás da informação. E cada área tem a sua especificidade, né? E a gente tem que focar naquilo que é bom. Luana, quais as maiores dificuldades para vocês encontrarem esse profissional? Maiores dificuldades? O nosso mercado é um mercado muito aquecido. Muito aquecido. E automaticamente os valores dos profissionais têm sido cada vez mais altos. Né? Então isso para a gente tem sido um dos grandes desafios dentro da nossa área para a contratação. Sim. E aí, como nós trabalhamos de uma forma consultiva de verdade, nós captamos o material no mercado e entregamos uma lista para o nosso cliente. Sim. E eu faço esse mapeamento em relação a cargos e salários. Sim, né? sim. E aí a gente mostra para ele de uma forma com números de que para contratar esse profissional houve uma mudança naquele preço. E deve ser muito dinâmico, né? É muito dinâmico. É rápido. É muito dinâmico. Então, por exemplo, eu tenho listas homologadas a cada 1 ano em determinado cliente. Entendeu? Porque tem essa mudança de fato de mercado. Igual eu falei, nós somos muito abordados fora do país também e o dólar e euro tá bombando. Sim. Né? Então, e como acontece, corrigir né? isso? Acontece muito. Eu acho que a gente tem alguns clientes aqui que eles são programadores, desenvolvedores, que eles são PJ, mas prestam serviço só para empresas de fora, né? Recebem em dólar, câmbio e tal. E então, assim, a gente percebe aqui em alguns clientes, né? Assim, eles têm, isso é natural. É natural. Né? Assim, e você não pode exigir que aquele profissional PJ, por exemplo, aquele consultor que está prestando serviço para você, preste somente para você. Sim, sim. Né? E assim, essa questão mesmo do próprio... existe uma escassez no mercado, por exemplo, assim, porque eu percebo alguns comentários, eu queria que você validasse, falando, cara, o pessoal tá pegando programador no primeiro ano da Unicamp, assim, já mapeando e tentando já amarrar ele num processo de trainee, sei lá, para ele continuar ali talvez assim, abram, não sei se você tem esse número, abram 100 vagas por mês e se formam 100 por ano. Poucos,
Né? Como que tá? É isso mesmo que se sente no mercado? É isso mesmo, e fora os profissionais que acabam nem entrando em alguma faculdade, tá? Já São vai na os sua prática mesmo. autodidatas. Dentro da área de tecnologia tem muita gente que é autodidata. A gente ouve bastante isso também. Muito. E é super comum, tá? Sim. Muitas vezes, você está olhando aquele profissional que está dentro do Unicamp, mas tem muita joia que não foi olhada de uma forma como as pessoas vão olhar ali no Unicamp. Esse programa da Oracle, eu acho ele muito interessante justamente por isso. Você consegue fazer uma peneira muito bacana. Legal. Entendeu? Porque tem gente que é assim, né, cara? Quando tinha 12 anos de idade, ele já tá gostava de programando. desmontar Meu computador. filho, Daqui a pouco ele começava a fazer o joguinho dele. Daqui a pouco... A gente tem um cliente aqui, que é a Control Play, ela foi vendida, eu acho que até para um grande aí, de mercado de escolas, né, de educação, que é programar jogo para criança, como se você entrar na escola de inglês. No colégio do meu filho tem também. Aí eles entram numa escola de programação, assim com 8 anos, 10 anos, 12 anos. É isso mesmo. Para você ter uma ideia, o primeiro contato dessas crianças com programação é Minecraft, né? Ele já dá uma aula ali em relação a como programar. Sim. Então, tudo que você precisa, você tem que entrar lá no código, você codificar e aquele negócio aparece, você coloca dentro do jogo. Só. Entendeu? Então, de uma forma lúdica, você já está trabalhando a programação sem saber que aquilo é uma programação. Olha, que legal. Entendeu? Eu falo para você que as perguntas vão rolando aqui, a gente faz uma listinha, viu, pessoal, para contar para vocês, mas aí a pergunta vai falar, cara, fiquei com uma curiosidade agora. Esse público que você recruta, faz a seleção, ele é, vamos pensar assim, fiel no sentido assim, ele tá pingando muito, tá trocando muito, é um pessoal inquieto, ou você sente que até por serem mais analíticos, eles gostam de ficar uma carreira, como que tá esse perfil? Você sabe que é engraçado? Eu já passei por algumas consultorias, não foram muitas também, Sim. Mas o turnover da Get, por exemplo, ele é muito baixo. Legal. A gente tem cliente realmente com os profissionais, profissionais mesmo, Sim. CLT, e os consultores, eles ficam dentro porque você do projeto. aloca, né? O outsource alocar, então tem esse trabalho. Sai de um cliente e vai para outro. Então, a gente tem essa rotatividade de uma forma diferente dentro da nossa companhia. Né? Então, como eu falei, é uma consultoria que está ali há 5 anos, apesar de ser uma consultoria jovem, né? Quase 5 anos no mercado, tem uma estrutura. Então, você entrega desde o início ao fim uma confiança, não só para o cliente, mas para o consultor também, que veste a camisa. Legal. Né? E faz acontecer. E dentro da empresa, você, por exemplo, você tem só o trabalho de, cara, recrutei, fiz a seleção e coloquei lá, tchau, valeu, obrigado. Depois o cara volta, não, tem o tempo ali, normalmente as consultorias têm um tempo de substituição. 3 né? meses, sim. Mas, por exemplo, daqui a 1 ano, fala, cara, o fulano lá, o José, que você colocou aqui, pediu para sair, você abre o processo de novo, porque eu estava gostando tanto dele, mas ele acabou indo, sei lá, que nem os desafios, acabou indo para uma empresa para receber em dólar, e era 10 mil reais aqui, ele está recebendo agora 10 mil dólares. Eu falei, cara, não tem o que fazer, né? Você sabe que... cara, posso ir junto com você? Tem que ir, e eu sou uma das pessoas que falam, né? Sim. Eu lembro que haviam algumas absorções dentro de alguns clientes nossos, que os consultores vinham até mim para conversar. Lu, o que você acha? Sim. Vale ou não vale a pena? E eu era muito sincera. Quando valia a pena, eu falava, não, vai, lembra de mim quando você precisar de mais alguém no seu time. Quer voltar? Me liga, tô voltando. Mas nesse caso, não. Segura que eu tenho certeza que você vai receber uma proposta melhor e realmente acontecer. Pra você ver como que era a proximidade e o trato com os consultores que eu alocava na parte de relacionamento também. Legal. Então essa transferência era muito bacana e ela é muito importante. Sim. Não, é porque é muito característico. Assim, o mercado, quando ele está muito aquecido, eu não sei se é geral, por isso que foi a pergunta muito interessante para mim, curiosidade. Foi assim, o mercado, quando ele está muito aquecido, ele acaba facilitando o turnover. Sim, né? facilita. Porque assim é muita oferta. Então o cara fica, ai meu Deus, eu tô aqui quietinho, mas estão lá no meu LinkedIn. Eu tô aqui quietinho, satisfeito, mas estão lá. Não, e R$1 a mais, dependendo de como é que tá o ambiente, ele vai embora. Vai embora, ainda mais mesmo. com o mercado aquecido. Falou, cara, não vou ficar aguentando desaforo, pra não. gente avisar um líder que as pessoas não ficam na empresa por conta do clima. Então, tem que ser sincero, né? Porque ou corrige ou esse turnover continua sempre. Aí começa a ficar caro para você também como consultoria, né? Então, cara, eu aloco uma pessoa para você, a pessoa quer sair por causa do clima. Ou aloco uma pessoa de novo para você, ela quer sair por causa do clima. É ao ponto de você ter que conversar com ele e falar, 1, 2 vezes é ok. Sim, pode ser ali uma construção, 4, 5, aí você já olha e fala, não,
vamos olhar para dentro? E Sim. eu falo, tá, Fábio? Vamos olhar para dentro, vamos ver o que a gente consegue melhorar aqui internamente para fazer essa vaga realmente acontecer. Tentar diagnosticar ali, né? De alguma forma. Somos uma consultoria. Sim. Não é só, entendeu? Sim. Entregar, só toma ali material para Até você porque contratar. você está tendo um prejuízo Exato. com esse turnover, né? Não, assim, e não só a gente, que alguém como tem que pagar a cliente conta, também. né? Tem que pagar a conta. O cliente também tem um prejuízo muito alto, né? Porque retreinar, mandou embora, teve um período para alguém aprender. Essa base de aprendizado é de até 3 meses, que essa pessoa tá boa para poder tracionar de fato dentro da área, dentro da empresa, entendendo cultura, metodologia, processos. A gente sabe que tem um período de treinamento alto. Sim, lógico. Né? E aí, quando a pessoa é para ser efetivada, ela tá indo embora. Né? Então, realmente é um custo alto para a empresa, né, que está contratando os nossos serviços. Então, a gente tem que deixar o mais amarrado possível e trazer com diagnóstico. Olha, a dor está nisso, aquilo, e muitas vezes até o próprio gestor está tão estressado que ele está tão naquele barulho que ele não consegue perceber. Sim. Entendeu? E quem é que vai falar com ele? É a pessoa que está próxima. O exercício de sair, né, da empresa. Parece que sair para você enxergar, porque lá dentro do... Não, o problema sou eu e eu não estava percebendo, entendeu? Pois é duro, hein? É duro, mas eu falo, começa pelo autoconhecimento, né? Fala assim, nossa, tá na hora de eu entender que eu preciso mudar minha postura como líder ou alguma coisa nesse sentido. Eu preciso ir embora, tirar um pezinho, descansar, tem líder que emenda também, né? Luana, você tá numa área de tecnologia. A área de tecnologia, ela parece muito pragmática, né? Assim, ó, a fórmula é daqui para lá, é assim. E como que esse mundo todo de tecnologia aí lida com a humanização? Você percebe que tem um impacto disso ou não? Tem uma característica específica diferente do mercado? Eu consigo falar para você sobre o ramo consultivo. Legal. Era uma das dores também em alguns clientes e consultores que eram alocados dentro dos clientes. Eles não se enxergavam como parte da empresa, né? Então, o terceiro tem essa dificuldade, né? Sim. Porque realmente tem várias coisas que você tem que colocar como barreira. Sim. Porque se você coloca e caracteriza que é funcionário, tem uma série de coisas que tem que ter uma tratativa técnica contratual diferente, mas né? Mas como que você corrige isso? Né? Você, né, a Get como consultoria, estando mais próximo desses consultores, para eles não se sentirem abandonados. Perfeito. Né? Então, quando eles se sentem assistidos, tudo muda. Né? Ele, poxa, eu estou valorizado, nós fazemos lá uma avaliação 360 dentro da empresa, de 6 em 6 meses, né? Dentro de todos os nossos clientes. A gente entrega esses dados para eles e é onde a gente tem embasamento para chegar no líder e falar assim, ó, a gente está com um problema aqui e está na sua comunicação. Como que a gente consegue corrigir junto? Legal. Né? Eu tive clientes que olhou para a gente e falou assim, puxa, vocês estão mexendo com o mercado. Porque o que vocês estão entregando, as consultorias não entregam. Sim. Né? Porque eles são só repassadores de currículo. E a Get não é uma consultoria repassadora de currículo. Sim, legal. Entendeu? Então, tem que fazer entrevista no Teams. Eu quero que conheça os consultores, conversa com ele, prepare ele para uma entrevista. Tem que ter uma jornada do início, meio e fim. Ele tem que entender o que está acontecendo. E mesmo assim, Fábio, existem consultores que entram na entrevista, não sei... Você foi convidado para a entrevista, você foi agendado uma entrevista dentro do cliente e dentro da entrevista você fala que você não sabe para qual vaga que você está participando, não faz sentido algum. Sim. Você entende? Sim. E mesmo assim acontecem esses casos. Nossa, e a gente estava conversando até internamente, né? Eu acho que a gente estava conversando um pouco nos bastidores aqui sobre o olho no olho na questão da venda com o cliente, né? O impacto disso. E não deixa de ser diferente, né, Luana, na questão de montar uma equipe. Né? Assim, tem hora que você tem que juntar todo mundo, olhar no olho e falar, gente, vamos lá, durante uma entrevista, vamos lá, vamos olhar no olho, vamos conhecer o seu gestor de lá. Sim. Então isso acontece também, né? Isso faz uma diferença brutal. Acontece. Uma coisa que eu acho muito bacana é levar o comercial, o recrutamento para visitar o cliente também. Então, legal. Atender uma UOL é completamente atender um B3, por exemplo, né? A Bovespa. Sim. A Bovespa, para você ter uma ideia, hoje eu tô de sapatinho vermelho, eu não entro na Bovespa. Olha. Porque tem cor, entendeu? Nossa. Então, para eu como comercial, para entrar dentro desse meu cliente, você tem que eu tenho que estar de branco, bege ou preto. Olha. Senão você não acessa. Tem que andar com um sapatinho. Se eu for de tênis no UOL, eu entro numa boa. Olha, sim. Né? Então,
quando você percebe o cenário, como ele funciona, até você consegue ser até mais assertivo na entrega do profissional para o cliente. Legal. E são detalhes que as pessoas não estão observando isso mais. Sabe o que eu pensei agora? Veio uma outra pergunta aqui. Vou deixar algumas aqui para o próximo episódio. Mas assim, a cultura. Né? A gente fala muito de cultura organizacional. Hoje você vive, né, na pele questões de RH, questões de montar equipe, questões de expansão para outro país. Então, assim, tudo vai sendo desafios diferentes e desafios assim maiores, né? Sim. Nesse caso de um outsourcing, você com certeza tem a cultura da Get. Sim, tem que ter, né? E você tem a cultura da UOL. É verdade. Aí você vai falar pro seu alocado, você vive a da Get ou você vive a da UOL? Não, ele tem já que chegou ele tem que vestir a camisa do cliente que ele está alocado. Legal. É isso. É isso que vocês orientam. Não, tem que ser impresso isso. É essa janelinha. Obviamente vai estar lá com o copo da Get, entendeu? Coisinhas que também ele vai se sentir assistido de alguma forma. Sim. Mas o projeto, se ele está alocado dentro do cliente, ele tem que conduzir, eu até falo isso com a gestão, tem que conduzir conforme a gestão exige, né, de alguma forma. E você tem que rezar também e torcer para a cultura não ser uma cultura negativa, né? Imagina se o cara tem uma cultura de fofoca, de puxar o tapete, porque assim, a gente vive uma cultura que a gente constrói dentro dos nossos pilares, dos nossos valores. Exato. Né? E aí, lógico, você fala assim, os valores da Get são tais, do Silveira são tais. Você só olha as palavras ali, uma missão, tá lindo. Eu também concordo com o seu. Mas aí no final, a equipe, porque são empresas gigantes, grandes, seus clientes são grandes. Aí se cria uma cultura de cada setor, de cada ambiente, que aí na verdade está escrito lindo na parede, mas na verdade ele é pura fofoca. Completamente ali é diferente. Pura pegadinha, parece que você está conversando com alguém está querendo te passar a perna, né? É verdade. E aí você fala, não, mas você não esqueça que você é Get e a gente está focado em atender o cliente com a melhor qualidade possível. Então, assim, tem uma mescla também, né? E é por isso que o relacionamento tem que estar próximo com o consultor. Porque se acontece, ele não vai desabafar dentro do cliente, ele vai chegar até a gente para poder conversar. E óbvio, se está dentro de um cliente tóxico, porque ele existe também, a gente faz remanejamento desse consultor por uma outra oportunidade, entendeu? Legal. Então, essa transparência, ela precisa existir. Por isso tem o 360 que é tão importante. Legal. Né? E aí ele consegue ver um feedback do próprio consultor dentro do projeto que ele está tendo, que ele está participando, do norte que ele tem de entregas, entendeu? Então, isso tudo é muito bem amarrado. E essa cadência, né, que você falou, semestral, ou ter, de repente, mesmo que os feedbacks mais informais ali, pão quentinho, que a gente falou, aconteceu alguma coisa hoje, já bate um papo rapidinho ali. Coisa no café, você dá um feedback num café, passou a mesma coisa num comercial, você vai tomar um café, você leva uma vaga para casa. Entendeu? Então esteja presente no cliente, isso é uma das coisas mais importantes, assim, que eu aprendi durante a minha trajetória, né? Legal. Não foi uma coisa que eu inventei, tá aqui na cabeça, não, eu senti na pele o que funcionava, né? Bacana. Então aplica o bolo, entendeu? A receitinha do bolo certinha que vai dar certo, não tem como não dar errado. Vamos tirar uma coisa debaixo do tapete aí? Bora. Muitas, a Luana é uma pessoa. A Luana é uma profissional que veio lá desde jovem, sempre comprometida, com esse brilho no olho e tal. Mas a gente erra, né? Bastante. Os empresários gostam de compartilhar alguns erros. Conta aí pra gente dois erros que você tomou uma... Olha, perdeu dinheiro ou perdeu tempo, sabe assim? Já perdi tempo em clientes... que você notoriamente, né, vou dar um exemplo recente aqui que aconteceu, de um cliente que entrou muito grande e que ficou iludindo uma comercial nossa ali, entregando muita vaga, a gente entregando muito currículo, fazendo repositório e tal, até a pessoa compreender que ela estava sendo usada somente como um banco, para criação de banco de dados dentro do cliente, demorou muito tempo. Né? Então ela ficou focando, nós até, né? Ela acreditava, eu acreditava junto. E ela falou, poxa, esse cliente só está te usando, você não está percebendo? Vamos tirar o foco daqui, vamos olhar para outros clientes tão importantes quanto para poder fazer esse crescimento orgânico dentro da sua carteira. Então, eu como líder, eu poderia ter feito isso com mais agilidade também e eu não teria perdido a profissional.
e feito com que ela acreditasse de novo. Sim. Né? Então, a gente tem que ser muito rápido nessas... analisa um número, tem alguma coisa muito estranha acontecendo. Acreditar... 150 vagas, nenhuma fecha... Acreditar numa estatística ali, não né? Faz assim, sentido, não tem... sim, né? sim. Então, eu teria sido mais rápida para a retirada desse cliente, que obviamente só estava usando a gente como um repositor aí de currículo dentro da base dele. E sabe, a gente vai aprendendo, né? Eu tô há 25 anos aqui bobo, no escritório. Né? Você vê? Eu tô quanto tempo nessa área? E a nossa missão aqui é acreditar genuinamente no potencial das empresas, das pessoas. Então, sim, o cara tá tendo um problema ali, a gente tá, não, gente, mas ele tá tendo mesmo um problema. Sim. Ele tá tendo mesmo problema. Aí você fala, nossa, quebrei a cara. Aí vai vir um próximo, parece que você vai quebrar a cara de novo, né? Assim, mas tem coisas que a gente consegue, que nem você falou, pô, depende de um diagnóstico. Se isso, tem um sentimento, né? Alerta, vermelho. Abre um comitê aqui, pensa em 2, 3, porque pode ser que você tenha que chegar e falar, meu amigo, por exemplo, final de ano é lindo. Acorda porque o seu cliente está fazendo com você, mais ou menos isso, né? Final de ano é lindo, a gente percebeu muito isso aqui no escritório, por exemplo, clientes pedem orçamento de contabilidade para fazer o budget. Olha. Ele não está querendo trocar de contabilidade. E como você percebe, o cara não quer marcar uma reunião, o cara não quer marcar um olho no olho, ele manda umas informações para você assim e fala, a diretoria está precisando de uma cotação. Aí você fala, eu acho que ele quer pegar 3, ver o preço médio e jogar no... Aí a gente fica, cara, ficava fazendo proposta. E aí, assim, o cara nem avisava que tinha recebido ou não. Então, hoje, por exemplo, a gente não apresenta proposta sem ser, pelo menos, por um call. Tá certo. Aí a pessoa, não, é que ele pediu para mandar antes. Falou, desculpa, a gente não manda antes, mas qual que seria o problema? Sei lá, sim, manda antes porque o cara é cego, vou precisar, sei lá, né? Pode acontecer de tudo, né? Sim. Mas não, é que tá sem tempo aqui. Depois eu falei, não, tudo bem. Então, assim, já tem uma característica que para mim é uma característica que eu desclassifico o cliente. Sim. Assim, de forma ética ali, não né? é numa forma mas eu que preciso, é uma política nossa tal, e a gente precisa ter um olho no olho, pelo menos por um call. Sim. Não dá. Eu falei, então ela fica aqui, ela fica aguardando. Na hora que você quiser fazer o call, a gente apresenta a proposta. Porque tem uma questão de taxa de conversão, sim, que é uma questão técnica, comercial, mas é porque tem algumas coisas que você percebe que você está perdendo tempo, entendeu? Sim, e tem que ser rápido, né? E aí exatamente. Você tem que explicar um comercial que não está com a cabeça de gestão ainda. Que também, muitas vezes, o número, né? O comercial fica lá na conversão. Isso. Aí ele, tá e bom, fica vou no mandar. sonho, mas se fechar, o se não ganha dinheiro. Tá fazendo você perder seu tempo, entendeu? E aparece muito disso, né? Muito. Nossa, então assim, é uma coisa muito interessante. E esses desafios? E esse desafio, né? A Get indo para Portugal, quais são suas expectativas? Minha expectativa, vou te falar, que eu sou movida a desafio, né? Eu gosto de uma coisa nova. Zoninha de conforto não rola não, né? Gente, não sei quem, teve uma pessoa que comentou comigo, falou, Lu, você é muito doida mesmo, né? Não basta ser empreendedora no Brasil, empreendendo sozinha. Sim. Você quer arranjar mais pra cabeça, né? Vamos arrumar uma confusãozinha aqui, porque tá tudo tranquilinho. Tá muito ok. Então, na verdade, isso tem me dado esse brilho no olho, que eu achei até que tinha perdido um tempo atrás, sabe? A zona de conforto, para quem é empreendedor, para quem tem um brilho no olho, a zona de conforto desmotiva. Né? Não é? E tem, eu acho que algo em mim, assim, que eu percebo, que é muito dos empreendedores que vão realmente ao sucesso. Sim. Que é, eu não tenho medo. Eu não tenho medo, sabe? Você não paralisa no medo, né? Eu entrava em clientes para fazer reunião com presidentes, com superintendentes. E eu era muito jovem, né? E eu sentava à mesa deles e para mim era de igual para igual. Eu sentava assim, se eu tiver um não, tá tudo bem. Eu vou voltar para casa aquela brincadeira. Tá tudo certo. Então eu sempre fui muito leve dentro das reuniões, sabe? De uma forma, ele tem a dor dele, eu tenho a solução. Se ele gostar, ok, ele vai me procurar e a gente vai fazer negócio e tá tudo certo. Sim. Então eu sempre fui muito tranquila em relação a isso dentro das reuniões. Legal. E aquele que não comprava naquele momento voltava comigo em algum determinado e lembrava de mim, ou me indicava em algum lugar que eles estavam, ou para algum amigo e tudo mais. Então eu falo que dentro da relação comercial,
ela nunca é perdida. Tem pessoas que estão me conectando lá em Portugal, que trabalharam aqui em clientes nossos, Então, que já tem uma ponte para continuar lá. Então, nada é perdido. Todo relacionamento é válido. Cara. Às vezes você tá tomando um café com uma pessoa e você não faz Sim. ideia que aquela pessoa que vai abrir suas portas. Olha pra você ver, a gente estava conversando um pouquinho antes nos bastidores, eu falei de uma conexão de uma parceiraça, Exato. mentora que está morando em Portugal. Exato. A gente já falou, já trocou telefones de contadores em Portugal, que eu perguntei para um português. Eu tive ajuda, inclusive, do Juliano, de uma equipe que ele tem. Conheci uma pessoa lá no Ange, em Portugal, no Porto. O Juliano Dutra? O Juliano Ô, Dutra. Juliano, um abração pra você, cara. Quem tá aqui com a gente? Então, as conexões, elas abrem as portas, sim, né? Sim. E é incrível. Então, quando você se relaciona bem com as pessoas, isso acontece de uma forma orgânica. E eu acho que é característica do que você falou, de quem tem o sucesso. Porque, assim, se você faz o contato e o relacionamento genuíno, assim, sim. Cara, eu quero te ajudar, me fala, quero te ouvir e quero te ajudar. Quantas pessoas aparecem querendo me ajudar? E ao contrário, para ela você acaba vendendo, só que você não foi para vender. Né? Você foi para colaborar, você foi para entender qual que é a dor dela. Então, e dar uma sugestão. Muitas vezes eu sentei em mesas, o Fábio, que eu só dava sugestões, e a pessoa pegava aquilo como norte e seguia o caminho. Isso, e eu tá não tudo cobrava bem, né? isso. Tá tudo bem. Fui na Juliana Flores agora, inclusive, que também é parceiro legal, nosso. Sim. Ele tava com uma dor lá, nós desenhamos tudo. E eu coloquei para ele, é uma opção tua, fechar esse pacote ou esse pacote. Legal. Mas para funcionar dentro da sua empresa, eu orientaria esse pacote. Sim, você entendeu? Sim. Então você traz uma solução e deixa ele decidir. Eu não vou ficar no pé dele, falar assim, fecha, é comigo, é exigente. Não, se ele confiou em mim, se ele entendeu que eu entendi a dor dele e fiz uma proposta adequada, a gente vai seguir com parceria. Lógico, né? Com certeza. E eles têm um mercado muito bacana, né? É muito legal. Diferente, né? É muito legal. A gente conhece cada pessoa, assim, quando a gente tá até falando mesmo, né? Um pouquinho do Mastermind, né? A gente se conheceu lá no Tenex Life do Piero. Como é legal esses mastermind. Cara, a troca, a construção que a gente faz, a colaboração que a gente faz, realmente muda o patamar e tira um pouquinho daquilo que a gente estava falando, como empreender sozinho. E a gente imagina que aquela dor é só a gente que está passando, né? O empreendedor, e uma solidão, né? O empreendedor solitário, literalmente, fica ali, muitas vezes com medo do mercado, do que está acontecendo, das pessoas acharem, né, alguma coisa. E são os monstrinhos que a gente vai criando na nossa cabeça. E quando você cai em imersão a um ambiente como esse, de Mastermind, você entende que tá todo mundo no mesmo barco. Aquele bando de maluco, um falando mais que o outro. Fala assim, cara, agora é minha vez. E agora? O que eu faço? Não, e é muito legal. Isso foi um divisor de águas na minha vida. Nossa, com certeza. Na minha também. O Piero lá é o segundo Mastermind que eu participo, mas assim, é que não dá para participar de mais de dois, assim, é loucura, porque a agenda é intensa e exige muito, né, da gente que também tem a família, tem filhos, né? Mas assim, cara, é um divisor de águas e eu acho que quem não faz, vale a pena buscar na sua região, né? Ou no seu mercado ali, no seu nicho, ou na sua cidade ali. O Ricardo Chiniachik, não sei se você o conhece, eu admiro muito ele, é um psiquiatra pra mim. É o Roberto, isso mesmo. E o Ricardo é o filho dele, né? Sim, eu não tenho certeza, mas acho que é isso. Roberto é um mesticinho, o Roberto ele é super respeitado. Muito respeitado. E ele falava, para você chegar a alcançar alguma coisa que você planeja na sua vida, você já vou estudar o inglês. Você tem que ter alguém que você admire do seu lado. Tipo um mentor, porque né? Porque você modela. Sim. Quando você modela, a chance do sucesso, ela é inevitável. Perfeito. Né? Então, modele aquilo que você quer se tornar. Sim. Eu, sem saber, quando criança, eu modelei aquela executiva da novela. Sim, olha que doido, né? Entendeu? E não tinha uma referência, você já estava fazendo um mini mastermind de uma novela, né? Sem saber que eu estava modelando uma pessoa e eu queria ser uma executiva como aquela que aparecia na novela. Então, isso é muito importante. E prestar atenção quem são as pessoas que você está modelando, porque esse ambiente, ele se torna um ambiente teu, né? Sim, sim. E eu acho que tem uma outra lição que eu participei, que eu aprendi muito com isso. Vários palestrantes falaram a mesma coisa, porque a gente tem uma enxurrada de palestras, né, diferentes e tal, de pessoas muito que nem o Roberto. Eu já fui numa palestra dele, inclusive fazendo parede, tem uma frase que ele falou assim, que perguntaram para ele como que faz para a equipe dele ser tão apaixonada, como que eu faço para minha equipe ser tão apaixonada
por mim como elas são por você. Falar, começa se apaixonando por eles. Você assim, olha como tudo você começa doando, né? Principalmente na liderança. Ele começa a mentoria dele tocando Xuxa. É. Ele vai lá na infância da pessoa, Não, ele traz sabe, aquele calor, aquele quentinho. E foi no encontro de uma aquela maciez, e com a guitarra dele, a maior simplicidade, gente, isso é muito sensacional. Você é uma pessoa que eu falo, poxa, eu admiro. Tá aí com certeza. E o que eu ia concluir ali era o seguinte, também o cuidado com modelar, né, Luana? Assim, você tem um mentor ali, cara, mas assim, não existe ninguém perfeito. Cuidado com idolatria, né? Então, assim, de repente a pessoa é muito boa, você segue aquele exemplo como pai de família, aquele outro como mentor espiritual, aquele outro como educadora. Então, assim, você tem assim, na minha visão, assim, tem alguns, né, que eu falo, pô, eu amo essa pessoa no que ela fala, mas talvez como exemplo de família não é pra mim. E saiba dividir as coisas, né? E aí você vai modelando aquilo que tem de melhor nas pessoas. E hoje na internet tem muita coisa gratuita também, né? Tem. Porque participar de um mastermind normalmente tem de tudo quanto é valores, né? Sim. Mas na internet mesmo, podcasts, né? Sei lá, como esse, por exemplo, que a gente quer falar para empresário e compartilhar um pouquinho das dores. Talvez você não está conseguindo trocar com a gente aqui, mas você está ouvindo e fala, putz, é isso aí mesmo, eu também. Você pega insights de toda forma, né, hoje em dia, e tá disponível. E você não está sozinho, né? Assim, acontece com todo mundo. Eu achava que eu estava sozinha, gente, eu não estava não, tá? Tinha um monte de maluco com a mesma dor. Nossa, normalmente começa... Graças a Deus, eu falei, gente, então eu não sou tão maluca, eu sou um pouco normal. O Juliano Dutra, acho que falou na palestra que ele deu pra gente lá, falou assim, cara, tem uma coisa de empreendedor que é muito meio comum de acontecer, né? Alguém te chamar de maluco, né? Assim, ele chama aí seus malucos, né? E aí seus malucos, é tudo maluco mesmo. Porque ele tá falando para empreendedor, para startupeiro, fala, e aí seus malucos? Porque assim, só pode ser maluco, né? Assim, mas tem o maluco beleza, né? Um maluco bacana. O papo tá bom demais. Mas eu gosto de fazer uma pergunta pra gente também não fazer o pessoal correr 1h30. Vamos lá. Correr aí os seus 50 minutos, né, tal. E Luana, o que você pode contar, né, o nome do nosso pode contar aí, que foi um divisor de águas, que mudou a chave, que deu um clique na sua cabeça, que fez você mudar a rota, mudar a forma de pensar? Conta aí alguma curiosidade pra gente. Eu acho que a principal, eu fui mãe aos 24 anos. Esse foi, com certeza, o divisor de águas na minha vida. Quando cheguei aquele pacotinho, falei, e agora, meu Deus? Eu quero conseguir proporcionar para ele uma vida que eu tive o sonho e eu não conseguia naquele momento, né? Até fazer faculdade foi difícil para mim, naquela época. Então, as minhas conquistas foram todas muito suadas, né? De verdade. E graças a Deus, de uma forma muito correta, muito honesta. Então, isso eu tenho um baita orgulho dentro da minha trajetória. Legal. O meu filho foi essa divisão de águas e a minha decisão de deixar, de fato, de ser funcionária para empreender. Os desafios são enormes, Fábio, você sabe como são. Né? Mas eu tenho certeza que a Luana, de 5 anos atrás, a Luana é completamente diferente da Luana de hoje. Com certeza. Sabe? Então, os objetivos, as expectativas, os caminhos a serem seguidos, o que eu faria de novo, o que eu não faria. Então, assim, tem muita coisa que eu aprendi no decorrer desse tempo, sabe? E porque era o seu caminho, né? Era o meu caminho. Eu acho assim, você se identificava com isso e talvez você não seria tão completa como pessoa se você não tivesse, eu acho, tomado essas duas decisões aí, né? Sim. É isso aí. Foram muitos desafios. Mas eu não desisto, não. Qual o nome do filho? Filhão, Matheus. Matheus, um abraço, cara. Mateuzinho, consegui legal. pleitear. Eu acho que eu vi umas fotos já de vocês. Foi para intercâmbio, era um sonho meu, viu, Fábio? Que legal, ele tá morando fora? Transferi para ele. Ele vai comigo para Portugal. Ah, legal. Mas ele fez um intercâmbio agora com o pessoal da NR, junto com o colégio. Legal. Pra ele foi super divertido e acho que foi uma realização de sonho meu também, sabe? Legal. Eu também, sabia? Eu morro, assim, na verdade, uma coisa que eu falo, nossa, se eu pudesse, agora não dá pra parar, tá? Você vai conseguir, né? E eu tô do ladinho, né? Sim, a sua área de TI também te ajuda muito. Eu falo assim, cara, além do horizonte que é abrir para Portugal, você consegue, né, tá em todos os lugares. Eu acho que até é bom para você abrir mais mercado, né?
Luana, obrigado. Foi Obrigada muito a você. top. A gente marca um próximo aí para você contar o pós-Portugal. Vamos. Bora. Até o final do ano que vem tem muita história para contar. É isso aí. Obrigado mesmo, de coração, viu? Também. Deus Muito te feliz de abençoe estar aqui. sempre. Sucesso para você, Obrigado. que a consultoria cresça cada vez mais. Amém, amém. E que a gente tenha o nosso propósito sempre muito bem alinhado. Obrigado, viu? com certeza. Obrigado mesmo, valeu. Até. Pessoal, até a próxima. Abraço. Até.